Como nós ensinamos na escola bíblica dominical, o amor, ou também a mesma expressão, a caridade, ela não é uma voz que simplesmente ressoa como se bate, toca um sino, como bate no ferro. Não, o amor é uma ação, o amor é um ato, é um movimento, é uma construção. E o amor é a verdadeira expressão da graça, é a ação da graça. Se a graça é uma ferramenta, pode ter certeza, o amor é o produto feito por esta ferramenta. E essa ferramenta chama-se Jesus. Ele é a própria graça. E a graça é a expressão, é a ação do amor de Deus. Também não é só uma voz. Conforme ele disse, haja luz, e houve luz. Uma voz que criou a luz. Uma voz que criou os luminares, milhares e milhares de galáxias, que se o homem fosse viajar, ele duraria 1 milhão de vidas humana e não conseguiria chegar ao final. Mas uma voz criou isso tudo, os céus, a terra, os mares e tudo que nele há. A voz de Deus, ela cria. Só que a voz, ela não determinou criar simplesmente pela sua voz. O homem seja salvo e ele foi salvo. Não, não foi assim. Não foi bem assim. A voz, ela se fez carne. A voz, o verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. E esse homem que se fez carne, a voz, o verbo de Deus que se fez carne, ele decidiu executar um ato de amor. Ele decidiu praticar um ato de amor, que é a graça em ação. A graça em ação. E nós precisamos entender isso, porque o amor não é simplesmente você faz o que me agrada e eu te amo. Não, o amor é muito mais do que isso, que nós cantamos aqui. Mais humilhado, mais cheio de amor. Quanto mais Jesus foi humilhado, mais ele mostrou o seu amor. Quanto mais ele foi humilhado, mais o seu amor apareceu. É como se você pegasse um fruto e cortasse ele no meio para poder você desfrutar da polpa desse fruto. Jesus, ele foi moído pelas nossas dores, pelos nossos pecados, pelas nossas maldições, recaiu tudo sobre ele. E sobre ele desceu a ira de Deus, que era para nós, por conta dos nossos pecados. A ira de Deus. O pecado acende a ira de Deus. A mentira, que foi a última aula que nós demos na sexta-feira agora, ainda estamos dando, é o que se acende a ira de Deus. O pecado, a mentira, o engano, tudo isso provoca a ira de Deus. E tudo isso nós já éramos condenados para o inferno, mas o amor de Deus, ele se fez carne, ele viveu em nosso meio, ele ensinou. Mateus capítulo 5, Mateus, o profeta, o escritor, o evangelista, o apóstolo, que ensinou aos próprios patrícios judaicos, ele mostra a lei e ele mostra o fruto da lei, que é Jesus. Ele vai dizer que Jesus, ele se assentou no monte e começou a ensinar: bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que são perseguidos, bem-aventurados.
bem-aventurado é aqueles que sofrem as dores do amor. É isso mesmo. Sofre as dores do amor. O amor não é como o mundo ensina. Não é como o fariseu que chegou e disse: quem é o meu próximo? Meu próximo é aquele que me ama, meu próximo é aquele que me dá carinho, meu próximo é aquele que concorda comigo, meu próximo é aquele que me abraça, meu próximo é aquele que me faz bem. Esse é meu próximo. Mas e aqueles? O resto está excluído. Então o nosso próximo é exatamente o contrário. Esses que me ama, que concorda comigo, que me abraça, que me ama e que me dá presente, esses já estão comigo. Eu preciso buscar o meu próximo. O meu próximo é aquele machucado, é aquele caído, é aquele sofrido, é aquele que está precisando de mim. Sabe por quê? Eu precisei de uma pessoa que fosse meu próximo. Quando eu estava condenado, eu precisei de uma pessoa que chegasse e falasse: olha, eu sou teu próximo. E quem foi essa pessoa? Jesus Cristo. Ele foi o meu próximo. Ele olhou para mim sujo, condenado. Um homem condenado, um homem sem esperança, um homem sem porta no seu mundo de condenação de trevas. Mas ele chegou. A luz resplandeceu na minha vida. Olhou e teve misericórdia de mim e da minha família. Uma menina no ventre condenada à morte. Uma família sem esperança. Mas ele chegou. Meu Deus. Ele chegou e disse: Elias, eu sou o teu próximo. Glória. Eu vou pagar o teu preço. Eu vou te comprar. E quero a tua família. A minha família foi entregue a esse ser maravilhoso, que padeceu dores horrendas e que foi morto e sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, me trazendo esta grande vitória da minha família. Gratidão é a expressão que não se evidencia simplesmente com palavras. Ah, muito obrigado. Ah, legal, muito obrigado. É muito mais do que isso. Gratidão é decidir perder a sua vida por amor de muitas almas. É perder os seus objetivos, os seus sonhos, paralisar tudo para dizer: eu vou servir ao Senhor. Mateus estava muito bem, muito obrigado. Um coletor, ganha bem, tem seus extras, rico. E Jesus passa por ele e diz: segue-me. E Mateus, ele não pensou no seu trabalho, no seu salário, ele não pensou nas suas fortunas, ele não pensou no que tem que se fazer, ele não pensou nos seus afazeres, ele simplesmente seguiu. Seguiu. E Jesus ensinou não só a Mateus, mas a todos eles, com a mesma voz, com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Só que um se precipitou. Um decidiu não abandonar o seu ganho. Um não decidiu não abandonar os seus maus costumes. Um não decidiu abandonar os seus maus hábitos. Um não decidiu abandonar as suas vantagens.
Um não decidiu abandonar os seus lucros, o seu jeitinho. E ele acabou vendendo aquele que estava lhe comprando. Sabe aquele que está me comprando? Eu te vendo ele por 30 moedas de prata. Mas mesmo assim, ele sentou à mesa. E o Senhor declara: um de vós há de me trair. Quem é? Quem é, mestre? A quem deu o pão? E ele mergulha o pão no vinho e come. Esse ato de mergulhar o pão no vinho e comer é o mesmo ato de comer uma carne com seu sangue. Para se imolar um cordeiro, tem que extrair o sangue e teria que devolver para a terra e aspergir parte dele sobre o altar. O sangue do cordeiro, ele não pode ser comido com sua própria carne. O sangue do cordeiro, ele é servido primeiro a carne. E depois, o sangue do cordeiro. Essa é a nossa Santa Ceia. Esse é o símbolo da nossa Santa Ceia. Mas Judas mergulha o pão no vinho e come, precipitadamente. Queridos, o Evangelho tem regras, o Evangelho tem leis, o Evangelho tem normas, o Evangelho tem ordenanças. E Jesus, depois disso, ele é morto, ele ressuscita ao terceiro dia, e agora ele dá as instruções a seus discípulos. Mateus, capítulo 28, do 16 ao 20. E os 11 discípulos já não são mais 12, um já se foi. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. Nós estamos aqui. Nós estamos nesse monte aonde o Senhor se faz presente. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A igreja comigo diz: Amém. Amém.